capítulo 13, dando continuidade às disposições no livro de Atos. Seguiremos com a exposição da pregação do apóstolo Paulo, do verso 26 até o verso de número 41, Atos capítulo 13, versos 26 a 41, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem uma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, recitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, eu disse, eu cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, peço a Ti, ó Pai, mais uma vez neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me ajude a usar a Tua palavra de um modo reto, que a Tua palavra seja proclamada com intrepidez e ousadia, dá-me graça, dá-me vigor, sobretudo, ó Deus, espiritual. Que aqueles que aqui estão possam atentar para a Tua verdade, que eu seja um instrumento do Senhor nas Tuas mãos para a proclamação do Teu Evangelho. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há em muitos lugares, e não somente no meio reformado, há igrejas presbiterianas, por exemplo, como em outras denominações, a realidade de que muitas pessoas estão no meio da igreja, escutam frequentemente a proclamação do Evangelho, escutam ensinos, a escola bíblica dominical, reuniões de oração e doutrina e tantos conteúdos as pessoas estão sendo expostas regularmente, frequentemente, domingo após domingo, mas é impressionante como, ainda assim, muitos no meio do povo não conseguem compreender, não conseguem entender o Evangelho e ainda muitos também não conhecem o Cristo que é pregado, proclamado, ensinado toda semana e especialmente no dia do Senhor, quando a palavra de Deus ela é proclamada. Sim, irmãos, nós devemos entender que há a possibilidade disso acontecer e acontece no meio da igreja, a igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas envolvidas com isso, frequentemente ouvindo, frequentemente escutando o ensino, mas nunca aprendendo, frequentemente sendo exposto ao Evangelho, mas nunca conhecendo o Evangelho, frequentemente ouvindo o anúncio de Cristo, mas ainda assim sem conseguir, de modo algum, abraçar a fé e abraçar a Cristo. Não sei se você está se perguntando se isso é possível, mas você pode ter certeza, irmão, isso é possível. E veja, essa realidade é algo que não é novo.
A palavra do Senhor, ela sempre foi ensinada ao seu povo. Desde a antiga dispensação, Cristo era anunciado, Cristo era proclamado, a promessa de um Salvador, ela era feita, mas muitos ouviam e davam de ouvidos. Ouviam e rejeitavam. Ouviam e não criam. Isso no Antigo Testamento. E no Novo, realidade é a mesma. A igreja reunida, o povo de Deus ali nas sinagogas reunidas, mas o que acontecia? A palavra do Senhor era lida, o evangelho, o ensino era feito na realidade ali no meio deles. Textos que apontavam de modo impressionante para o Messias, mas ainda assim eles não conseguiam compreender. E é exatamente com este tipo de gente que o próprio apóstolo Paulo ele vai se deparar aqui neste momento. Nós vimos na última exposição como o Senhor ele tem conduzido a sua obra e como ele conduziu graciosamente Paulo junto a Barnabé para um outro lugar. Ele foi testemunhar este evangelho numa outra região. O testemunho de Paulo em Antioquia da Pisídia, onde existiam ali vários judeus, também gentios e outros que estavam reunidos naquele ambiente e muitos deles eram judeus da dispersão. Não eram aqueles como do própria região de Jerusalém. E eles estavam ali reunidos numa ocasião oportuna. Eles estavam reunidos na sinagoga, como era de costume, aos sábados, e o Senhor Deus, em sua providência, leva o próprio apóstolo Paulo para esse lugar. E na sua providência, nós vimos, o Senhor dá ocasião para Paulo pregar a palavra. Algum, então, daquele que estava conduzindo aquela reunião na sinagoga, vai provavelmente reconhecer o próprio Paulo e vai dizer, olha, vocês têm uma palavra de exortação para o povo. Isso está no verso 15 do capítulo 13. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele fez o que, irmãos? Prontamente, o apóstolo Paulo abraçou aquela oportunidade, se dirigiu ao público, falando, então, a verdade do Senhor. Ele começou dizendo, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E nós vimos que ele começou a falar sobre o próprio povo de Deus, Israel, que foi escolhido, o seu povo escolhido, os seus pais escolhidos, de um povo que estava humilhado, mas que foi exaltado pelo Senhor, de um povo que era pequeno, mas se tornou uma grande nação. Um povo que mesmo tendo sido liberto, saiu pelo caminho e ao invés de andar de um modo agradável ao Senhor no seu temor, muitas vezes murmurou e o Senhor teve de suportar aquela ação do seu povo, de um povo muito ingrato ao Senhor e muito murmurador. Mas o Senhor, ele libertou eles, o Senhor destruiu muitos de seus inimigos, o Senhor fez coisas maravilhosas, o Senhor levantou reis, o Senhor deu alimento, o Senhor sustentou no deserto, o Senhor fez coisas extraordinárias. O Senhor levantou reis, o Senhor tirou Saul, o Senhor levantou Davi como um rei para governar a nação, e ele até diz, não é? Ele vai dizer, da descendência deste, verso 23, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador que é Jesus. Parece que ele não se aguenta, e ele ali naquele momento ele já solta algum tipo de declaração falando, olha, Cristo é o descendente de Davi, o Messias. E então ele segue dizendo que João Batista também foi alguém que estava empenhado em proclamar acerca deste Cristo que viria. Deste Cristo do qual ele não era nem digno de desatar as correias das sandálias. E ele termina então a sessão que nós vimos na última exposição com estas palavras acerca do próprio João Batista, primo do nosso Senhor Jesus Cristo, que falava acerca da salvação que só pode ser encontrada no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas então ele começa uma outra parte da sua exposição. E ele vai, mais uma vez, começar com as seguintes palavras. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Perceba, ele se dirige de um modo muito brando. Ele está aqui expondo a verdade do Senhor, está de algum modo aplicando esta verdade àqueles que são seus ouvintes. E ele diz, irmãos, interessante, não é? Irmãos, descendência de Abraão. Então ele diz, vocês são filhos de Abraão, o pai da fé, descendentes dele legítimos, descendentes
de fato, de Abraão. Mas ele diz mais, e vós outros que temeis a Deus. Os que temiam a Deus eram aqueles que não eram do povo, era provavelmente um gentio, que se associou à fé dos hebreus e eram chamados de tementes a Deus. Provavelmente não eram aqueles que foram circuncidados, que haviam aqueles que eram circuncidados, mas os tementes a Deus, eles tinham algum conhecimento de Deus, mas eles não se sujeitavam à circuncisão. Eram, em geral, gentios, não eram do próprio povo do Senhor. Ele se dirige, então, a esse público de pessoas e acrescenta: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Ele está se referindo à promessa feita, que ele mencionou ali no caso do próprio Davi, que do próprio Davi veio aquele que era o seu descendente, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso no verso 23. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então ele diz, nos foi enviada a palavra desta salvação. Então ele diz, nós fomos alvo disto. O Senhor tem-nos como objeto disto. O Senhor, Ele é aquele que está nos enviando a salvação que só pode ser encontrada no seu próprio Filho. Então veja, irmãos, que ele está realmente interessado, o apóstolo Paulo, em fazer essa verdade de Deus conhecida a eles. E ele diz, olha, é para nós, é para todos nós, tanto para aquele que é descendente legítimo, como para aquele que foi ajuntado a vocês na sinagoga. Vocês precisam conhecer, e essa salvação foi enviada a nós. Essa salvação é o próprio Cristo, é o Evangelho, que é o próprio Cristo, o único em quem os homens podem encontrar de fato plena salvação. Fora dele não há salvação. Ele diz muito claramente, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Ela foi proclamada a nós. Nós conhecemos esta palavra. E nós deveríamos, certamente, como ele vai exortar, crer nesta palavra, neste evangelho, nesta promessa que contém o próprio Cristo como seu conteúdo. Então, note, quem foi que enviou isso? Quem enviou a palavra desta salvação? Deus. Como veremos, por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos. Então, olha, irmãos, é Deus quem de fato envia a salvação para os homens. E ele enviou o seu próprio Filho. O seu Filho encarnou. E esse Filho ele deveria ser anunciado como aquele que salva os homens. Então perceba que Deus ele deseja salvar pecadores. Deus ele deseja alcançar os homens que estão mergulhados em seus delitos e pecados. O Senhor ele deseja fazer o seu Filho conhecido. Nós devemos compreender isto, irmãos, para que não haja em nós também uma limitação no anúncio deste Cristo. Porque se o Senhor ele envia o Evangelho aos homens, ele deseja que seja conhecido o seu Filho, como nós poderíamos, de algum modo, privar os homens deste conhecimento? Não podemos, nunca, em ocasião alguma, limitar o testemunho do Evangelho de Cristo. Este Cristo precisa ser anunciado a todos os homens, porque esta é a vontade do próprio Deus. Mas então, o que foi que aconteceu ali naquele momento? A palavra da salvação foi enviada, e como foi que Cristo foi revelado a eles? O verso 27 nos diz, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando os condenaram, cumpriram a profecia. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, note, o texto diz, pois os que habitavam em Jerusalém, então ele não está se referindo àquele povo a quem ele escreve, ou a quem ele se dirige agora, né? Ele está fazendo uma referência ao povo em Jerusalém, aqueles que estavam diretamente ligados ao próprio Cristo e à sua própria crucificação. Ele diz, olha, aqueles que estavam em Jerusalém e as suas autoridades, tanto autoridades relacionadas ao povo hebreu, aos judeus, mas também autoridades civis de Roma, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Então, parece que eles liam
todos os sábados, mas não conheciam, de fato, o ensino dos profetas. Eles não compreendiam a verdade. Eles não conheciam nem Jesus, eles não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Então, note que havia uma ignorância absoluta daquelas pessoas quanto a Cristo e quanto ao ensino dos profetas que falavam acerca do próprio Cristo. E não tendo eles ciência de quem era Cristo, não tendo conhecimento da verdade de Deus revelada nas profecias que apontavam acerca ou falavam acerca do próprio Cristo, eles condenaram a Cristo. Interessante isto. Eles levaram Cristo à morte. E eles levaram Cristo à morte, e embora não tendo achado nele causa alguma de morte, o povo de Deus, líderes das sinagogas, os mestres da lei, os fariseus, eles levaram Cristo a Pilatos para que ele fosse morto. O que aconteceu? Eles não conheciam a Cristo. Liam a palavra, mas não conseguiam enxergar Cristo. Liam os profetas, mas não conseguiam contemplar o Salvador ali. É como se os seus olhos estivessem vendados para não contemplar de fato aquele que poderia livrá-los daquela condição. Eles não conheciam o Senhor, mas levaram então, mesmo não conhecendo, Cristo, sem culpa, a ser morto. Mas é interessante o que o texto diz, porque ao fazerem isso, eles cumpriram as Escrituras. O texto nos diz, quando o condenaram, cumpriram as profecias. A vontade, irmãos de Deus, foi feita em meio a tudo isso. Eles estavam sendo expostos à verdade, mas não conheciam a verdade. Estavam sendo expostos a Cristo, mas não conheciam a Cristo. Se tivessem conhecido a Cristo, provavelmente, irmãos, teriam se apegado a Ele, teriam sido salvos por Cristo, não teriam possivelmente feito o que fizeram. Mas foi para que se cumprisse a Escritura que tudo isso deveria ter sido feito. Eles são reprovados por não terem crido em Cristo, mas ainda assim era vontade de Deus que assim o fosse. Cristo necessariamente teria de ser rejeitado, ignorado, não conhecido por muitos, conduzido à cruz, à morte, pelas autoridades, para que pudesse ser o nosso Salvador. Cristo diz isso frequentemente. Nós vimos nas exposições no Evangelho de Marcos. Como ele fala sobre a sua morte, a sua ressurreição, os discípulos ficam sem entender. Ele diz, olha, o Filho do Homem será entregue à sinagoga, aos mestres da lei, será rejeitado, será maltratado, ele será morto, mas então ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos ficavam sem conseguir entender. Ele falava, era necessário, era de fato desse jeito que deveria acontecer. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele está chamando essas pessoas aqui à responsabilidade. Eles eram responsáveis quanto à ignorância no que diz respeito ao conhecimento do próprio Cristo, que eles não conseguiram reconhecer diante dos seus próprios olhos e não conseguiam também fazer a conexão com Cristo que era prometido, predito na própria Escritura. Porque essa sempre, irmãos, foi a expectativa do povo. Sempre foi a expectativa do Messias. A expectativa do Messias, do descendente de Davi. Aquele que deveria vir, aquele que deveria salvar. Eles esperavam isso, mas não conseguem fazer a conexão daquilo que diz a Escritura com aquele que estava diante dos seus próprios olhos. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer com muitos homens. Quando leem a Escritura, ouvem a Escritura, escutam a proclamação do Evangelho, leem em casa, escuta sendo lido em casa, escuta sendo lido publicamente aqui, domingo após domingo, na leitura continuada das Escrituras, e não conhecer a Cristo. Há um perigo real de você estar aqui, ouvindo, sem nunca jamais conhecer esse Redentor. Ouvindo, sabendo a sua história, sabendo que ele cresceu, que ele viveu, que ele foi rejeitado, que ele foi morto, que ele foi sepultado, ressuscitou e ainda assim não conhecer o Senhor. Um conhecimento acerca dos eventos não implica necessariamente num conhecimento salvífico.
precisa crer de fato em Cristo com fé real, lançando-se sobre Cristo em plena confiança nos méritos de Cristo, não nos nossos. Então, não se engane imaginando que o fato de muito conhecer implica necessariamente em salvação. Não implica. Há a necessidade de olhar para Cristo como Salvador. Mas, irmãos, independentemente dos intentos malignos dos homens, o desejo do Senhor estava sendo cumprido. Eles cumpriram as profecias. Então, o texto nos diz ainda, verso 29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Não vos anunciamos o evangelho da promessa, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz no outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, a adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Interessante o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Note, ele começa dizendo, e ele vai começar, irmãos, a falar aqui sobre o evangelho puro e simples. O que é o evangelho? O evangelho é que Cristo ele foi morto. O texto nos diz no final do verso 28, Pilatos que ele fosse morto. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, ou seja, a respeito de Cristo, tudo aquilo que Deus havia designado e determinado para o seu próprio filho que haveria de morrer, ainda mais acontece. O texto nos diz que, tendo cumprido tudo a respeito do que estava escrito, tirando-o do madeiro, ou seja, Cristo foi posto no madeiro, como a própria Escritura vai tratar e vai falar acerca desse que seria levantado ali no madeiro. Esse Cristo que se tornou maldição em nosso lugar, porque foi pendurado no madeiro, porque maldito é todo aquele que é pendurado em madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, note, morte, sepultamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi sepultado como todo homem comum era sepultado. Mas, segue o texto, verso 30 nos diz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Isso foi algo que não se tornou algo conhecido por poucas pessoas, não. O texto nos diz que depois disso aconteceu o seguinte, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Os seus discípulos contemplaram aquilo, mas não somente os discípulos apóstolos, necessariamente, muitas outras pessoas contemplaram a este Cristo que ressuscitou. E ele diz ainda mais, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. E ele continua seguindo, falando sobre a ressurreição. Por que eu digo, irmãos, que o que ele está falando aqui é de fato o evangelho puro e simples, e isso de fato é o modo que Paulo ele proclamava o evangelho. Nós lemos hoje aqui em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. E o que é que envolve o evangelho que Paulo proclamava aos homens? Nós veremos que os três elementos que são encontrados aqui, morte, sepultamento e ressurreição, são o que é o próprio evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim, irmãos, venho lembrar-vos de que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Note, por meio do evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo
as Escrituras. E que foi sepultado. E o que, irmãos? E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então perceba, o evangelho que Paulo anunciou envolvia morte, envolvia o sepultamento, envolvia a ressurreição de Cristo. Envolvia a humilhação de Cristo, envolvia a sua exaltação, envolvia tudo isto que é o Evangelho de Deus completo. Não é somente a morte de Cristo que é o Evangelho, o que envolve o Evangelho. A ressurreição dele também. Então, note, irmãos, como nós devemos estar empenhados em falar acerca dessa realidade, deste Cristo que morreu por causa dos nossos pecados, mas que morreu também pelos nossos pecados. Nossos pecados conduziram-no à cruz. E na cruz, ele nos libertou dos nossos pecados. Fomos salvos por Deus, por meio de Cristo, por meio da sua morte perfeita, que nos livrou da condenação eterna. Este evangelho nós temos que anunciar. Temos que falar que este Cristo de fato morreu. E aqueles que escutam devem compreender a realidade de que foram os seus próprios pecados que levaram Cristo à cruz. Cristo foi levado à cruz por causa dos teus pecados. Ele sofreu amargamente por causa da tua iniquidade. Mas esse foi o meio determinado por Deus para que pudéssemos também encontrar ali, naquela cruz maldita, a esperança para o perdão de todas as nossas iniquidades. A esperança para o perdão do pecado que nos conduzia ao inferno. O perdão da nossa iniquidade que nos conduziria ao juízo eterno. Cristo tinha de necessariamente morrer para nos desarraigar deste mundo perverso e nos conduzir para a glória eterna. Mas esse Cristo, irmãos, na sua morte, ele está sendo humilhado. Ele chega a ser sepultado. É a humilhação de Cristo. Mas ele vai falar sobre o fato de que Cristo ressuscitou. E há provas incontestáveis de que ele ressuscitou. Muitas testemunhas contemplaram o próprio Cristo. Ele ressuscitou. Como diz o próprio apóstolo Paulo, noutra ocasião, para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa salvação. A sua obra, ela é perfeita, consumada de uma vez por todas. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e estaríamos nós ainda em nossos pecados, irmãos. Então, o Evangelho não pode terminar na morte de Cristo somente. Ele é de modo claro e completo quando Cristo, ele ressuscita de entre os mortos. E ainda que isso pareça loucura para muitos, ainda que você pense, eu vou falar sobre isso, as pessoas vão me chamar de maluco. Irmão, seja como Paulo. Proclame este Evangelho, ainda que os homens olhem para você e achem que você está com um parafuso faltando da sua cabeça. Ainda que os homens olhem para você e pensem, essa pessoa ela só pode estar alucinada. Não, irmãos, mas que sejamos considerados por loucos por causa do Evangelho de Cristo. Que anunciemos essa verdade, pois esta é a verdade do Senhor e é aquilo que nos é ensinado na sua palavra. Paulo nos é um exemplo de como nós podemos proclamar essa palavra, chamando os homens ao conhecimento deste Cristo. E lembre-se, ele está falando acerca disso no meio de uma sinagoga judaica. Paulo não teme anunciar essa verdade. Ele tem de necessariamente proclamar este Evangelho. Cristo, ele ressuscitou. E ele vai começar então a falar sobre cumprimento de alguns textos acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele vai dizer assim: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Então ele vai se incluir, viu? Ele vai dizer, se cumpriu a nós, seus filhos, fazendo o quê? Ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então ele vai referir-se ao Salmo que nós cantamos aqui agora, irmãos, antes da pregação. E ele vai mencionar o Salmo 2, verso de número 7, que nos diz, tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Um salmo que aponta para o fato de que Cristo, ele é o próprio Messias, é um salmo messiânico. Ele vai aplicar este salmo a Cristo, este Cristo que foi gerado na eternidade por Deus e é, portanto, o Filho de Deus. E este Cristo fora prometido na palavra e ele foi ressuscitado, confirmando ali, na sua ressurreição, que de fato ele era o Filho de Deus. Ele diz, essa palavra se cumpriu nele. Mas mais, irmãos, ele não menciona apenas o Salmo 2. Ele vai dizer, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Que texto ele cita, irmãos, aqui? Isaías capítulo 55. Olha lá Isaías. Isaías capítulo 55. Versículo de número 3. Diz assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque farei convosco uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que coisa, irmãos. Que sermão cheio da verdade do Senhor, arraigado no Antigo Testamento. Ele vai dizer, e cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi, promessas de salvação. Do Evangelho de Cristo, que era proclamado livremente por Paulo e que é claramente proclamado pelo próprio Isaías, em Isaías 55, quando ele chama todos os homens indiscriminadamente à fé no Senhor, a salvação em Deus, a salvação no Cristo, que é proclamado desde o Antigo Testamento. Mas ele diz mais, irmãos. Ele vai dizer, por isso também diz o outro Salmo. Agora, ele vai citar o Salmo de número 116, verso de número 10, que nós cantaremos logo depois da pregação aqui, quando o texto nos diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, que o Senhor não deixaria que o seu santo apodrecesse na sepultura, que o seu corpo começasse a se decompor. Ele menciona isso e ele vai dizer então, verso 36, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Ou seja, ele morreu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ele foi enterrado e o seu corpo apodreceu. O seu corpo entrou em decomposição. Mas, na realidade, ele vai dizer, verso 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Quem Deus ressuscitou? Jesus Cristo. Aquele que é prometido desde o Antigo Testamento. Este não viu corrupção. O corpo de Lázaro, em João capítulo 11, ele entra em decomposição. Quarto dia, Cristo chega, a irmã de Lázaro chega e diz, já está com mau cheiro, está fedendo. O corpo de Lázaro estava entrando em decomposição. Encontrou corrupção. Cristo nunca. Logo ele está dizendo, olha, vocês estão esperando o Messias aí. O filho de Davi. O filho de Davi é Cristo. Prometido. Davi, a quem vocês tanto amam, viu corrupção. E aquele a quem vocês rejeitam, não viu corrupção. Ele é aquele para quem, de fato, esses textos apontam. Nele, estes textos encontram o seu próprio cumprimento. Meus irmãos, que coragem de Paulo falar isso para aquelas pessoas tão apegadas a estas coisas, mas ele não teme, ele tem de anunciar esta verdade. Ele sabe, a Escritura fala acerca do Evangelho, a Escritura fala acerca de Cristo. Não somente o Novo Testamento fala acerca do Evangelho que é Cristo, mas o Antigo, irmãos. Temos que lançar longe a ideia, o Novo Testamento é graça, é o Evangelho, o Antigo Testamento é lei. Não! Que loucura, não faz sentido. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento proclamam Cristo como Paulo ensina. Ele revela Cristo nas letras do Antigo Testamento. Por essa razão nós ensinamos, não é somente em Mateus até Apocalipse não. A gente começa em Gênesis e em Gênesis nós encontramos Cristo.
Em Êxodo encontramos Cristo, em Levítico encontramos Cristo, Números encontramos Cristo, Deuteronômio encontramos Cristo. Em toda a revelação de Deus, do Antigo ao Novo Testamento, Cristo é proclamado como aquele que haveria de vir, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia para a nossa salvação. Então, daí o nosso apego a estas verdades e o nosso apego ao Antigo Testamento como ao Novo, e o nosso compromisso em proclamar tanto o Antigo quanto o Novo, como procuramos fazer aqui, irmãos, todo domingo, pela manhã, à noite, anunciando este Evangelho que é o próprio Cristo para a salvação de todos os homens. Aqueles judeus não tinham desculpa para dizer que não ouviram o Evangelho de Cristo. Cristo é proclamado. Ele é este que experimentou morte e foi sepultado e ressuscitou para salvar os homens mais vis, até mesmo aqueles que rejeitaram ele. O que você tem feito com este Evangelho? O que você tem feito com este Cristo que é proclamado? Você tem crido nas promessas do Evangelho? Você tem crido no Evangelho da promessa? Ele disse, verso de número 32, nós vos anunciamos o Evangelho da promessa. O Evangelho que são as boas novas, boas notícias. É o nome da nossa congregação, não é? Boas novas. É o Evangelho do Senhor, é Cristo anunciado. Isso ardia no coração de Paulo. Ele não temia quem está na sua frente, não importa. Ele sabia qual era a real necessidade daquelas pessoas. E nós, irmãos, devemos entender, nós devemos saber, isso é claro. A maior necessidade de todos, tanto crentes quanto descrentes, é de Cristo. Mas para a salvação, os ímpios é que precisam ouvir esse Evangelho de Cristo. E ele pode ser o maior religioso que tiver. Não imagine, ele tem uma religião, ele é envolvido com alguma coisa ali. Não preciso falar, não. Ele está ali na igreja católica, está ali, ó. Ali ele escuta a leitura da palavra, tem Maria, né? Tem santo, tudo bem, mas acho que não precisa falar desse Evangelho, não. Não se engane, irmãos. Todos precisam ouvir este Evangelho. O papista precisa ser evangelizado. Aquele cara envolvido com aquela outra seita em outro lugar precisa ser evangelizado. Testemunho de Jeová, Adventista e tantos outros. Mas será que somente eles? Será que esse Evangelho deve ser proclamado somente para estes aí, que a gente imagina que de repente está corrupto, envolvido com a doutrina errada, a heresia? Há tantos outros no mundo, não é? Perdidos por aí, andando, vagando por aí, que nós olhamos e percebemos, ao ouvir as pessoas falarem, ao conversar com eles, nós contemplamos e percebemos a profundidade da sua miséria e quanto carecem de Cristo. Mas dentro das nossas igrejas também. Assentados em nossos púlpitos também. Quantos carecem de conhecer de fato o Evangelho de Cristo? Por essa razão, o compromisso dado a nós e a responsabilidade que pesa sobre os que são chamados ao ministério da palavra. Paulo disse, nós lemos hoje na leitura continuada das Escrituras, ele não pode não pregar este Evangelho. Eu não posso não pregar este Evangelho. Domingo após domingo, para que nós possamos, de fato, nos apegar a Cristo. Você que já o conhece, apegando-se mais ao seu Senhor, e você que não o conhece aqui, não tem escrito na testa de ninguém, salvo, não sei quem são. Há filhos de crentes aqui, quantos conhecem a Cristo? Quantos dos seus filhos, de fato, conhecem o Redentor que vocês, pais, conhecem? Precisam ouvir este Evangelho. Vocês precisam conhecer a Cristo, crianças. Vocês precisam conhecê-lo e reconhecê-lo como seu Salvador. Vocês precisam entender que este Cristo prometido morreu, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação. E que o desejo de Deus para todos os homens é que se arrependam e creiam no Evangelho. Corram para Cristo enquanto és jovem. Corra para Cristo e viva para Cristo. Abrace-o como seu Salvador. Não imagine, porque você está aqui desde pequenino,
que você está automaticamente salvo. Você não está salvo. Você é um pecador. Você nasceu em pecado. E você precisa ter o seu pecado perdoado. E só pode encontrar esse perdão em Cristo. E todos os demais irmãos aqui, outros, vocês que não conhecem a Cristo, corram para Cristo. Esta é a ocasião oportuna, é o momento em que nós podemos nos apegar a Ele. Porque não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos nos apegar neste mundo que possa nos justificar diante de Deus. Os judeus poderiam conceber a ideia de que, de repente, eles poderiam, através de alguma obra, encontrar salvação. Mas Paulo vai deixar isso muito claro e que não é possível algo dessa natureza acontecer. Verso 38 diz: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e que, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por intermédio de quem? Vem a remissão dos pecados. Ele diz, ele está chamando essas pessoas, irmãos, aqui, como que fazendo um apelo em meio à pregação do Evangelho. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Saibam disso, que o que é anunciado, de que se vos anuncia a remissão de pecados, é o que ele anuncia, é o que Paulo proclama, por meio deste. Por meio de quem? De Cristo. Ele está dizendo, não há outra forma de você ter seu pecado perdoado. Não há outra forma de você ser justificado diante de Deus, se não for por causa de Cristo. E ele então vai rebater eles, ele vai dizer, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Está dizendo, olha, vocês podem imaginar que a salvação pode vir para vocês pelo simples fato de vocês observarem a lei de Deus. Observarem a lei que Moisés entregou a vocês. Não imaginem que a lei ela é um meio através do qual vocês podem ser salvos. Ele diz, vocês não serão justificados por isto. Lembrem-se, ele está falando no meio de uma sinagoga. Mas ele diz claramente, sem o menor medo, não é o meio para a salvação, a lei. A lei, ela é algo que aqueles que foram salvos viverão, segundo ela, não como meio de salvação, mas como a regra perfeita de vida, para a nossa própria santificação. Então aquelas pessoas concebiam a ideia de que elas poderiam ser salvas pelas suas próprias obras. Paulo lança isso longe, é por Cristo. Ele vai falar em vários lugares, é por meio da graça, mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele vai dizer, pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Frequentemente, o apóstolo Paulo fala sobre a gloriosa doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. E nós lemos hoje as perguntas 70 e 71 do Catecismo Maior, que diz que é justificação. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores. Veja, justificação é um ato. É algo que acontece de uma vez para sempre, não se repete. Quem foi justificado não pode deixar de ser justificado, justo, nem pode mudar a sua condição. Ele foi justificado e permanecerá sempre nesta condição de justificado diante do tribunal de Deus. A justificação é um ato e uma declaração forense, como que alguém diante do tribunal de Deus, e ele diz, você foi declarado justo. Ou seja, você não foi condenado. Condenação é o contrário de justificação. Ele diz, o nosso padrão, justificação é um ato da livre graça de Deus. De um Deus que derrama a sua graça livremente sobre quem Ele quer, quando Ele quer. Não é algo que os homens o obrigam a fazer de modo nenhum. Então é a livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa. Então, é em Cristo, na sua justificação, que nossos pecados são perdoados, aceita
e considera justas as suas pessoas diante de quem? Diante dele mesmo. Não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. O nosso pecado é perdoado, mas não somente há perdão de pecados, há também a imputação sobre nós, a ideia de colocar na nossa própria conta a justiça de Cristo, quitando assim a nossa dívida. Cristo imputando a sua justiça sobre nós, pecadores, quitando assim o script de dívida que estava sobre nós, script que nos conduziria à condenação, mas Cristo, através da sua morte, e nós abraçando este Cristo que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, tendo fé nele, somos perdoados do nosso pecado e recebemos a justiça de Cristo. Mas sobre ele é imputada a nossa iniquidade. Enquanto a sua justiça é considerada como nossa justiça, ele viveu a vida que deveríamos viver, ele morreu a morte que deveríamos morrer, então recebemos essa justiça. Deus olha para nós através de Cristo, não nos condena porque ele olha para Cristo, enquanto na nossa frente e nós atrás de Cristo, sendo abrigados pelo seu sangue, mas sobre Cristo é que cai o nosso pecado. Por essa razão, Cristo experimenta a condenação. Quando o apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus, para que pudéssemos ser justificados. Paulo, então, ele fala sobre essa belíssima doutrina para aquelas pessoas, e dizendo, não é pela observância da lei. Podem se esforçar o quanto quiserem, nunca conseguirão encontrar salvação através da lei. E é justamente esse pensamento de que eu posso ser salvo pelo que faço que permeia toda a sociedade. Nós poderíamos dizer que há duas religiões no mundo. Aquelas que creem que o homem pode ser salvo. Aquela que crê que o homem pode ser salvo e somente pela graça mediante a fé em Cristo. E a outra religião que imagina que o homem pode ser salvo pelas suas próprias obras. Nessa outra religião, você pode envolver todas as demais religiões do mundo que concebem a ideia de que o que eles podem fazer, o que eles fazem, pode garantir para eles a salvação. Todos os caminhos, eles imaginam, leva o homem a Deus. Só que trata-se de uma grande mentira. Não imagine que o fato de você se envolver com a religião, que você poderá encontrar salvação pelo simples fato de alguma forma, guardar os mandamentos ou guardar alguma prática religiosa de qualquer religião que seja, até mesmo da religião cristã. O fato de se assentar nesses bancos, o fato de ler a palavra, não te salva. E nós podemos e devemos fazer conhecido aos homens por aí, ainda que eles digam, eu vou a Deus. Por meio da minha religião eu vou a Deus. Assim como todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Diga para ele, isso é mentira. Mentira de Satanás. O que a palavra nos diz claramente, o próprio Evangelho nos diz, João capítulo 14, verso 6, texto muito conhecido. Cristo diz o quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O cristianismo é de fato exclusivista, não há um outro caminho. Mas poderíamos dizer, em certo sentido, e certa vez afirmei isso em algum lugar, que, sim, poderíamos de alguma forma dizer com essas pessoas, com os judeus naqueles dias, que eles poderiam de repente encontrar salvação e ir a Deus através da observância da lei. E poderíamos dizer assim, sim, todos os caminhos de fato levam a Deus.
Mas que Deus você vai encontrar no final do caminho? Se você trilhar o caminho que não seja o caminho do Evangelho, que é o próprio Cristo, você vai se deparar com Deus. Mas que Deus você vai encontrar? Um Deus tremendamente irado com você, pronto para consumi-lo e lançá-lo no lago de fogo eterno. O caminho do budismo pode te levar para isso. O caminho da falsa religião pode te levar para isto, pode te levar a Deus, mas não um Deus que vai te receber com a face paternal. Um único caminho que leva a Deus, mas há um Deus que estará pronto para nos receber com a face paternal, recebendo-nos como seu filho no seu seio, é o caminho que é trilhado pelo Evangelho. E este caminho é Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. Que caminho você tem trilhado? Se você tem se apegado a Cristo, tem confiado unicamente nele como o teu Salvador, este caminho te levará para a glória. Mas se não for Cristo, espere que certamente o Senhor haverá de te condenar. Se você não se voltar para Ele crendo no seu Filho, esse será o seu fim. E você não terá desculpas. Você nunca, jamais poderá dizer: eu nunca ouvi o Evangelho, nunca me disseram isso, pastor. Está aqui o dia hoje, 19 de maio de 2024. Registrado a ocasião que você ouviu a declaração de que você só encontrará perdão dos seus pecados e salvação eterna por meio de Cristo. Fora dele só há condenação. Se você algum dia abrir a boca e disser assim: eu nunca ouvi este evangelho, Deus é testemunha contra você de que você ouviu Cristo ser proclamado. Do Cristo que, por meio do Evangelho, hoje te chama à salvação. Como Paulo estava chamando aquelas pessoas à salvação. E então, irmãos, ele vai concluir, versos 40 a 41, com a advertência solene. Qual é a advertência de Paulo? Ele diz, verso 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. O que é que está dito no profeta? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Talvez alguém lendo isso pense assim: rapaz, talvez seja coisa boa. Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vula contar. O cara pensa: rapaz, deve ser algo bom demais isso aqui. Não, irmãos. O apóstolo Paulo está se referindo a um texto muito específico. Abacuque, capítulo 1, verso 5. O que é dito lá? Olha lá, irmão, o contexto. Abacuque, capítulo 1, verso de número 5. Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Verso 5. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E ele diz então: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar.
Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. O que é que o Senhor estava para fazer? O Senhor estava para levantar contra o seu próprio povo, os caldeus, um povo terrível, um povo perverso, um povo maligno. Por quê? O povo do Senhor estava esquecendo o seu Deus. O povo de Deus não estava ouvindo as advertências do Senhor. O povo de Deus estava andando em outras veredas. O povo de Deus estava mergulhado em grande corrupção, semelhantemente aos homens em Jerusalém, aqueles que estavam ali, para quem o próprio apóstolo Paulo estava se dirigindo. Ele diz: então, se vocês rejeitarem este evangelho, o Senhor cairá com juízo sobre vocês. Se vocês rejeitarem o evangelho e continuarem no caminho torto de vocês, o Senhor vai fazer uma obra impressionante que ninguém vai crer que aquilo de fato está acontecendo. Advertência por causa da rejeição do evangelho. A pregação também envolve isso, irmãos. A pregação envolve o anúncio de Cristo, que é belíssimo. Cristo é belíssimo. Cristo é amável. Cristo deve ser aquele que é o desejado das nossas almas. Cristo é belo. O Evangelho anuncia este Redentor, que é anunciado a você, aqui, o tempo inteiro, toda vez que a palavra de Deus é aberta para ser proclamada, este Evangelho é anunciado e você é chamado a correr para este bendito Salvador. Quão maravilhoso é se apegar a este bendito Salvador. Mas saiba que é grandemente terrível ser objeto da fúria deste bendito Salvador. E o Senhor, Ele vai cair com manifestação de ira e juízo sobre aqueles que desprezam o seu Evangelho. E a expressão maior da sua fúria virá um dia. Ele, por vezes, traz sobre o homem manifestações de juízo temporais. Isso aconteceu com o povo ali, em meio aos caldeus, como o profeta Abacuque nos ensina. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, em Jerusalém, povo que rejeitava o próprio Cristo. O Evangelho e Cristo sendo proclamado e os homens rejeitando e vivendo as suas próprias iniquidades, o Senhor caiu com grande ira. E o Senhor vai fazer isso em sua maior expressão no grande e glorioso dia do Senhor, quando já não existirá misericórdia para absolutamente ninguém. Sobretudo, Ele vai se voltar contra aqueles que rejeitaram Cristo. É isso que você tem feito? Você tem rejeitado o Cristo que é proclamado? Você tem rejeitado este que é belíssimo e amável, o único Salvador? Se você tem feito isso, e se você permanecer firme neste seu intento, eu vou repetir: o Senhor é contra você e será contra você em sua maior expressão no dia em que Ele voltar para buscar o seu povo. Nesse dia, a tua própria consciência vai dizer para você que você ouviu este Evangelho ser anunciado. Toda a consciência será despertada em sua maior expressão nesse dia. E você vai se recordar de todas as oportunidades que o Senhor Deus te deu para a salvação. Você vai se recordar de todos os momentos em que foi dito que Cristo é Salvador, que você só encontra salvação nele. Mas aquele momento ali será amargo e terrível. Não existirá momento mais no grande dia do Senhor para arrependimento. O dia da misericórdia do Senhor
chegará ao fim. Ele pode chegar ao fim na sua vida se você morrer daqui a pouco sem Cristo. E a sua misericórdia chegará ao fim no dia que é prometido por Deus. Assim como ele cumpriu a promessa de que Cristo viria, morreria, seria sepultado e ressuscitaria, segundo a Escritura, ele cumprirá a sua promessa do que diz respeito a este Cristo vir, não mais como Salvador, mas como um juiz que julgará o mundo. Portanto, hoje é dia de salvação. Corra para Cristo agora. Refugie-se em Cristo agora, criança, jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, não importa, corra para Cristo. E nele, então, você encontrará salvação perfeita. Teus pecados serão perdoados, serás declarado justo diante do tribunal de Deus, serás adotado na família de Deus, poderás chamar Deus de teu pai, ele dirá, tu és meu filho. Uma herança bendita está guardada para você. Você poderá estar certo de que este Deus que te justificou e te adotou te conduzirá até a outra margem, até o outro lado do rio, para a glória, para a habitação celeste, onde poderás viver com Deus, para sempre, desfrutando de delícias perpetuamente, que nunca jamais foi experimentada aqui neste mundo por absolutamente ninguém. Mas para aqueles que encontram salvação no Senhor, isto é o que nós experimentaremos. Deus, Cristo, a glória, bem-aventurança eterna no Senhor. E isso nós alcançamos, não por causa da força do nosso próprio braço, mas por causa de um Deus que na eternidade nos amou e expressou o seu amor na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em quem nós encontramos a salvação para os nossos, a salvação da condenação, o perdão dos nossos pecados. Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Ele é o teu bendito Salvador. Corra para Ele e serás salvo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ela nos chama a nos reconciliarmos com o Senhor. A Tua palavra, o Teu Evangelho é anunciado e nós somos, pelo Senhor, chamados a crermos no Teu Filho. Sabemos, Pai, que se rejeitarmos o Teu Filho, experimentaremos juízo. Quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que a contemplação disto, somada à compreensão do Teu amor e misericórdia reveladas na pessoa de Cristo, nos conduza ao arrependimento dos nossos pecados e à fé nele para a nossa salvação. Ó Deus, salva-nos. Ó Senhor, salva-nos, Senhor, salva os perdidos. Concede-nos a graça de conhecermos o Teu Filho, de vivermos para Ele, de vivermos conhecendo-o e também fazendo-o conhecido neste mundo. Ó Senhor, compadece-te de nós, pecadores. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.